Olá, queridos, graça e paz a todos. Quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Ivanilson Mendes. Algumas pessoas têm me procurado e falado a respeito do seu desejo de ministrar a palavra de Deus. E eu gostaria de passar rapidamente por esse vídeo e falar acerca de alguns tópicos que eu acho importantes para elaboração e exposição de um texto sagrado. A primeira coisa que eu acho importante é a oração. Você ter um momento de comunhão com Deus e buscar o direcionamento de Deus. A segunda é você entender que todo sermão precisa ter um corpo. Esse corpo do sermão, ele é encabeçado pelo tema, pela introdução, pelos tópicos e pela conclusão do texto. Então a primeira coisa que você tem que entender é que todo pregador ele tem que ser um bom leitor. Ele tem que ler o texto. Se possível, você releia o texto. Se possível, você decore o texto que você leu. Você tem que guardar o texto, porque a pior coisa que existe é você ouvir um pregador que está inseguro no que fala. A insegurança talvez seja por falta de uma boa leitura do texto. Segunda coisa, você tem que, ao ler o texto, entender quem escreveu o texto, quando escreveu, para quem escreveu, a época, a cultura e tudo. Você, se possível, faça uma exegese para que você venha trazer um sermão de qualidade. Aí você coloca o seu tema, esse tema tem que regir todo o corpo do sermão, né? E com o tema você entra na introdução. A introdução é importante não ser muito longa. Coisas que eu fazia no começo da minha caminhada, eu tinha uma introdução muito longa. Às vezes eu tinha uma introdução de 25 a 35 minutos de introdução, para depois entrar no texto. Isso é um erro. A introdução, você tem que falar basicamente sobre o contexto do texto que você leu, sobre o personagem que você leu, e ali sim você já cai no texto. Quando eu falo cair no texto, eu falo dos tópicos. Os tópicos você vai aplicar. Você vai separar em tópicos e aplicar. Aplicação é o quê? É aplicar para quem está ouvindo. O texto pode ter 2000 anos, mas você tem que fazer de uma forma transliteral, trazer para aqueles que estão ouvindo agora no século 21, para que eles venham entender o texto. Porque o primordial de um pregador não é fazer o povo falar em línguas, pular, rodopiar ou cair no chão. O primordial do pregador é expor o texto por si só. Porque o que edifica é o texto, é a palavra de Deus e não o pregador. E, por fim, você tem que trazer a conclusão do texto. A conclusão vai concluir todo o corpo do sermão, como também o tema daquilo que você quis falar, tá bom? Então, fique com essa reflexão e tenha um bom sermão, uma boa pregação. Que Deus abençoe.